Olá pessoal, tudo bem? Então voltamos aqui, né, dando seguimento às nossas aulas de distribuição física e cadeia de suplemento para o curso de logística, o segundo módulo do curso de logística. Tá? Na primeira aula lá, que eu gravei rapidinho, eu apresentei o conteúdo, né, todo esse conteúdo aqui, essa introdução, distribuição física, cadeia de suplemento, né, e hoje eu vou dar sequência a isso falando um pouquinho da história de logística. Tá bom? A história da logística aí para a gente poder entender. Bom, por que conhecer a história, né, da logística? Porque é importante, né, a gente conhecer a história da logística. Se a gente olhar, né, para os dias de hoje, a importância que tem a logística, né, como ela é importante no nosso dia a dia, no leve e trás de mercadorias, né, na cadeia de suprimentos, na distribuição física, né? Os tempos de pandemia, onde a gente temos aí, né, estamos ainda isolados, não podendo fazer as nossas atividades, né? Então, qual é a importância da logística nisso, neste processo todo? Também dentro desta pandemia. Não só da pandemia, tá? Estou dizendo agora, né, principalmente, mas a logística como fator importante aí na sociedade como um todo. Então, eu costumo dizer que a logística, a ideia da logística, ela existe desde os primórdios. Se a gente for buscar na história aí, o homem ele sempre pensou de alguma maneira em cuidar, em fazer, né, algum tipo de logística aí. A gente pode dizer que o homem começou a criar consciência das coisas, começou a pensar a logística quando ele deixou de ser nômade. Então ele deixa de ser nômade, onde ele buscava a sua comida ali todos os dias, caçava e não sabia o que ia ser o dia de amanhã, né? E saía caçando, andando, né? E nômade mesmo, né? E ele deixa isso para começar a cultivar alimentos, colher e aí dar início à Revolução Agrícola. E aí eu costumo dizer que a logística, neste momento, foi inserida na humanidade. Porque aí você tem que pensar em... É uma revolução agrícola, você está iniciando uma ideia de plantar alimentos para poder colher. Então você precisa pensar onde que essas primeiras civilizações começam a nascer. Próximas de rios, próximas de saída de mar, onde nós temos água abundante, onde nós temos uma vegetação, onde nós temos uma boa terra. E aí, então, só esse fato de se fazer isso numa terra com todos esses elementos que eu citei, você já está tratando da logística do local para isso. Se a gente for filosofar, até antes disso, o homem se utiliza aí da ideia de logística. Até para caça mesmo, até para ser nômade, né, você precisa ter essa consciência logística. Mas não vamos filosofar tanto, vamos caminhando aí com a nossa matéria, mas a ideia de logística, então, ela surge aí com a Revolução Agrícola, tá? Porém, quando será que começa a utilização do termo, né, logística? Quando que a gente começa a usar esse termo? Então, existem duas hipóteses muito bem aceitas aí sobre o início dessa utilização. A primeira hipótese é que ele foi utilizado pela primeira vez na Grécia Antiga, onde os militares que eram responsáveis aí pelas finanças e pela distribuição dos suprimentos, eles eram conhecidos como logísticos. E aí, então, esse termo
uma das teorias vem que ele surge daí dos militares logísticos eram os responsáveis então pelas finanças e pela distribuição do suprimento para as tropas. Esse termo também foi muito utilizado no Império Romano e no Império Bizantino. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é que o termo tenha surgido na França, no período das guerras napoleônicas. Alguns historiadores aí relatam que os processos de estratégia e táticas dos exércitos, eles eram descritos pelo verbo loger, não sei qual é a pronúncia exata aí francesa para isso, né? Loger é o verbo que trata dos processos de estratégias e táticas, e deste verbo se dá origem à palavra logistique. Logistique, não sei também se é assim que se pronuncia aí no francês. Mas essa palavra ela é definida como o quê? Como a arte de movimentar os seus exércitos. Né? A arte de movimentar os exércitos. Então, logistique, arte de movimentar os exércitos. Se nós formos buscar na história, Napoleão ganhou muitas guerras se utilizando dessa arte de movimentar bem os seus exércitos, né? E também perdeu, né? O fato mais relevante, ele perdeu a guerra ou algumas guerras, né? Por também não movimentar tão bem os seus exércitos, né? Carregou o seu exército lá para a Rússia, num inverno muito rigoroso, e aí ele não teve habilidade para movimentar esse exército, fazendo esse exército sucumbir aí com fome, com falta de abrigo, frio, enfim, né? Então, temos aí essas duas origens da palavra logística, ou na Grécia Antiga, na Grécia Antiga, né? Ou nas guerras napoleônicas aí. O fato é que a logística, desde então, ela vem se destacando, vem crescendo, né? Vem tomando um lugar importante na história da humanidade, e alguns acontecimentos mundiais também foram muito importantes para isso, para que a logística ganhasse cada vez mais espaço. Um dos acontecimentos mais importantes da humanidade aí, que foi a invenção da máquina a vapor por James Watt, no século XVIII, foi um fator muito relevante. Este fator deu origem à Revolução Industrial, onde a humanidade então começa a substituir... Ops, eu fui falando e não passei os slides, né? Então aqui eu falei da origem, o termo, né, ou na Grécia, né, ou nas guerras napoleônicas, não importa, o termo logístico aqui, né, e a Revolução Industrial como um fator muito importante aí, porque a humanidade ela começa a substituir a produção artesanal pela produção em massa. Então nós deixamos de consumir, por exemplo, uma roupa que era feita ali sob medida, você... tinha uma, duas peças de roupa ali, e começa a ter uma produção em massa das coisas. O Taylorismo, junto com o Fordismo também aceleram este processo, os processos logísticos, com a criação das linhas de produção e a automatização dos processos produtivos. Então, tudo isso, esses processos produtivos, também estão ligados à logística, né? Nós vamos olhar lá em cadeia de suprimento a importância da logística quanto na produção dos bens aí e dos seus estoques de matéria-prima, enfim, a gente vai olhar isso. Então, este processo de revolução industrial deu mais uma acelerada aí nos fatores logísticos. Porém, até a Segunda Guerra Mundial, a utilização da logística, ela era, como é que eu posso dizer?
era predominantemente de uso militar, né? Existia assim nas empresas, as empresas já utilizavam, né, os conceitos logísticos aí, mas era predominantemente nos exércitos aí, né, de uso militar. Então os militares já utilizavam a logística por muito tempo e até a Segunda Guerra Mundial ele era predominantemente usado, né, por serviços militares. Após a Segunda Guerra, as empresas elas começam a sentir a necessidade de se tornarem mais competitivas, né, porque vai surgindo mais concorrentes, os clientes começam a ficar mais criteriosos, em relação à escolha de seus produtos, e aí as empresas sentem a necessidade de pensar mais estrategicamente na distribuição, pensar melhor na compra da sua matéria-prima, começar a ter previsões de demanda, a planejar a longo prazo. Então isso tudo, não que não existia antes, mas após a Segunda Guerra Mundial, as empresas começam a dar mais ênfase a isso, né? E aí a logística mesmo começa a crescer, né? De uma maneira empresarial muito grande aí. Nos dias de hoje, se você pegar os consumidores, eles estão cada vez mais seletivos. Hoje nós como consumidores não só escolhemos os produtos, né, mas nós levamos em consideração não só a qualidade do produto, mas a entrega, prazos de entrega, facilidade de recebimento, prazo de pós-venda, como que é esse pós-venda, será que as empresas me atendem bem se o produto que eu comprar não me serviu, ou preciso trocar, como que é esse pós-venda, Então, desta forma, as estratégicas logísticas vêm evoluindo, elas vêm evoluindo para acompanhar toda essa modernização. Então, com o advento da internet aí também, né, surge o e-commerce e a logística, então, deixa de ser esse processo de distribuição de mercadorias, para dar mais espaço aí na questão de gerenciamento de toda a cadeia mesmo de suprimento, e cada vez mais a logística vem assumindo um papel estratégico dentro das empresas. Hoje, se você pegar a importância disso, ela é bem ilustrada pelas grandes empresas que nós temos aí, né? Se você puxar, por exemplo, a maior empresa do mundo, qual que é a maior empresa do mundo? A maior empresa do mundo é a Amazon. E aí eu pergunto, o que a Amazon produz? O que a Amazon fabrica? Fabrica nada, não produz nada. A Amazon cuida do quê? Ela cuida da parte estratégica de entrega de mercadorias. Ela faz a entrega de mercadorias. Então ela cuida de todo o gerenciamento de uma cadeia de suprimentos, desde da compra dessa mercadoria por ela, o estoque, a entrega, a recepção do cliente, né? Como que o cliente vai ver esse material com um site muito bom. Então tudo isso nós estamos falando na logística. Você pegar então a Amazon, a maior empresa do mundo, ela é a empresa que ela não, e aí você vai falar, ela é uma empresa de entregas, né? Não, a Amazon ela não vende só a entrega de produtos, né? Ela vende todo um serviço por trás, um ótimo site, um ótimo atendimento, uma rápida entrega, produtos de qualidade, então tudo isso vem junto com o conceito da empresa aí. Você pegar uma das maiores empresas, então, a maior empresa do mundo é a Amazon, a segunda maior empresa do mundo é a AliExpress, né? Alibaba, lá, não sei exatamente o termo, né? Mas é a empresa chinesa que também faz o quê? Ela não produz nada, ela entrega mercadorias aí.
E aí, uma das maiores empresas no Brasil, uma das empresas mais respeitadas do Brasil, qual que é? É o Mercado Livre, que faz o que também? Entrega de mercadorias. Quando eu digo entrega, tá, eu estou dizendo assim, o final dela, mas como eu estou explicando, é todo este processo que ela faz de um site, da venda, de pós-venda. Hoje, se você compra uma mercadoria, comprei uma prateleira no Mercado Livre essa semana, ela veio errada lá, e aí eu entro lá, devolução, o cara me manda um código, eu devolvo o material, o dinheiro já caiu na minha conta, sabe? Tudo muito rápido, muito fácil, muito tranquilo. Né? Não tem que ficar passando por diversos canais. Aliás, eu não falei com ninguém. Eu só entrei lá, fiz o processo pela internet ali, muito rápido, sabe? 3, 4 cliques ali e devolvi a mercadoria. Então, as empresas precisam ter essa consciência de ter um papel cada vez mais estratégico. E nós, né, como profissionais aí de logística, temos também que nos aperfeiçoarmos, né? Temos que buscar o aperfeiçoamento, conhecimento para tocar todo este processo. Eu hoje estou falando e não estou passando os slides. Então, logísticas no dia de hoje, tudo que eu falei, para esse slide estar presente aí, não o slide anterior. Senão não faz sentido algum, né, eu ter feito os slides aqui. Então, só para citar mais uma, né, assim, só para a gente fechar, uma outra grande empresa aí que vem ganhando muito conhecimento do público, o iFood, que também faz entregas aí. Então, só para fechar, sobre a importância da logística nos dias de hoje, e a importância de nós aí nos adequarmos, né, nós nos especializarmos para estar inserido dentro dessas grandes empresas. Tá? Então, diante de tudo isso que eu falei, acho que eu já me alonguei até mais do que eu planejava aqui, eu vou deixar para vocês uma reflexão. Tá? Acredito muito no poder dessas reflexões, que vocês escrevam as ideias. Já falei isso em outras aulas, nem sei se eu falei para vocês, mas vou repetir. Se eu falei, vou repetir, se não, né? Que eu acredito muito no poder da nossa escrita. Quando você escreve algo, você está extrapolando as suas ideias. Muitas vezes as ideias, elas existem aí na nossa cabeça, elas estão aqui, só que ela está ali, você pensa muito curtinho, porque é só um pensamento. Agora, quando você começa a escrever, você está desenvolvendo a sua ideia, ela extrapola aquele pequeno espaço que ela tem, né? Não que o seu cérebro seja pequeno, mas tem tanta coisa ali dentro e ele não se desenvolve porque você está pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Quando você começa a escrever sobre aquilo, você afunila o seu pensamento àquilo, e aí você consegue desenvolver ótimas ideias aí, em alguns casos, com o exercício, né, de se escrever. Então, eu acredito muito nessa questão de escrita. Sempre que eu vou fazer alguma aula, né, alguma coisa, eu escrevo, por mais que eu saiba, eu escrevo. Não sei se a câmera vai pegar, mas eu vou fazendo os rascunhos aqui, tá vendo? Tudo, né, que eu pensei em falar, tá aqui, tá mais aqui, vou fazendo esses rascunhos aqui, para que eu tenha... a ideia vai fluindo, e aí a ideia flui muito melhor, tá? Então, para isso, eu vou deixar uma reflexão para vocês hoje, tá? Uma reflexão sobre o papel da logística em tempos de pandemia. Quais são as maiores dificuldades, os desafios, as oportunidades? Tá? Então, não precisa necessariamente seguir nada, assim, né? Um texto seguindo diretrizes. Eu quero um texto livre que você coloque a sua cabeça aí para pensar, sabe, é livre, né? Vai pensando, vai escrevendo o que vier na cabeça, né? Dentro desse assunto, e aí a gente conversa sobre isso aí nas nossas próximas aulas. Tá bom? Então essa é a aula de hoje, né? Que eu tenho para passar para vocês. Não sei se ela ficou muito grande aqui. 19 minutos.
A ideia é aula de 12 a 15 minutos, passei um pouquinho, vou me aperfeiçoando aí na ideia de diminuindo as aulas aí, tá bom? Então, um abraço para vocês e até a próxima semana.